Olá, Alberto Magno na área, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu falo de tudo relacionado ao nosso querido e amado instrumento, o contrabaixo. Hoje eu vou fazer um unboxing e um review desse amplificador de guitarra para headphones da Lecato, que é o modelo Pocket Guitar Amp PA1. Esse amplificador chegou exatamente hoje é dia 26 de setembro de 2022, e eu vou abrir aqui com vocês para a gente dar uma sacada nisso. Antes de começar, eu gostaria de falar da importância. Eu sempre gostei muito de estudar com fone de ouvido, não atrapalhar ninguém. Eu produzo mais à noite, de madrugada, então eu sempre fui usuário desses amplificadores. A primeira geração, eu lembro muito bem, era aquelas caixinhas, então você tinha que ter um cabo para ligar na tomada, até aceitava a bateria, mas elas duravam muito pouco. Então você tinha um cabo para ligar na tomada, você tinha um cabo para ligar no baixo, você tinha um fone, você tinha um cabo para ligar auxiliar, fora que alguma dessas unidades vinham com muito ruído. E a Vox, para mim, uma das pioneiras, foi a Vox, pelo menos que eu tive acesso, criou o Unplug, que revolucionou bastante esse mercado. Logo que vieram outras marcas, e hoje eu vou estar falando dessa, que é o da Lecato, um amplificador de guitarra super interessante. Eu vou abrir a caixinha aqui e a gente vai ver o que vem dentro dela, né? Então vamos lá. Então, ó, vamos abrir a caixinha. Então, chegou hoje para mim. Então, veio nessa caixinha, né? Vamos abrir aqui. Então, vem um manual. Deixa eu dar uma olhada nesse manual. Com certeza, oferece muitos recursos. Então, esse amplificador de fone. Então, acho super interessante essa questão do manual. Então, tá aqui o manual. Vamos ver o que vem mais na caixinha. Então, ó, vem dois cabos. Esse é um USB, deve ser para carregar, com certeza. E um que depois eu vou ler o manual e sacar certinho para que serve. E aqui está o amplificador. Ele é um pouquinho mais robusto, né? Eu vou falar um pouquinho depois sobre outros que eu tive. Eu tive vários mini amplis. Como eu disse, eu sou um usuário assim, eu uso muito isso aqui. Então, seja para estudar, seja para tirar música. Às vezes você está num hotel, o produtor manda uma música para tirar, ou o cantor quer que troque o repertório. Então, sempre fui um usuário desses amplificadores de fone. E esse aqui, pelo que eu pesquisei, ele tem vários recursos, impulse response, vários efeitos. Ele vem com afinador também, que é uma característica importante. Então, tá aí o unboxing. Agora eu vou usar ele e depois eu volto aqui com as considerações. E dando continuidade, eu passei uma semana fazendo diversos testes, peguei esse equipamento, levei para a estrada, fiz uma bateria de testes e particularmente eu confesso que eu fiquei impressionado com a qualidade desse amplificador de ouvidos, o Pocket Guitar Amp PA1 da Lecato. Realmente é um equipamento super robusto, com preço acessível, entrega muito pelo valor dele. E a gente tem que levar em conta que é um equipamento pensado e projetado para ser usado na guitarra, mas nada impede da gente utilizá-lo no nosso instrumento, que é o contrabaixo. Então agora eu separei esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou falar de cada função, de cada botãozinho desse, para que serve, as funcionalidades. A segunda parte eu separei alguns presets que eu vou tocar, para a gente ver ele na prática, né? Como que o som dele na prática. E por fim, as considerações finais. O que eu achei do equipamento, os prós e os contras, e vou comparar com alguns amplificadores que eu já tive, que são similares à proposta desse equipamento. Lembrando que dá uma força, se possível, curta o vídeo, se inscreva no canal, isso é de extrema importância para que a gente possa continuar criando conteúdo de qualidade. Então vamos lá. Primeira parte agora eu quero falar das funções de cada botãozinho desse aqui. Então vamos lá. Essa parte de cima, onde tem os números, que é de 1 a 10, são os presets. Então aqui a gente vai alternando os presets. E aqui essas luzinhas que tem aqui embaixo são os efeitos. Então a primeira opção que a gente tem é o Amp, que são simulações de amplificadores. O Gain, que é o ganho, a saturação desses amplificadores. A função Tone, a gente pode colocar mais brilho ou mais escuro o som, né? Mais grave. Lembrando que a função Gain e Tone só funciona quando a função Amp estiver acionada lá em cima. No Mod, a gente tem a opção de ter tanto o Phaser quanto o Chorus. Então, eu vou mostrar como que a gente vai colocar isso. Aqui também a gente tem um delay, o time é o delay. Então, o time, a gente coloca o tempo do delay. Então, se a gente coloca se é uma semínima, se é uma colcheia,
Depois a gente tem a opção, aqui é FB, mas significa feedback. O feedback são, depois que você dá a nota, quantas repetições, né, vai acontecer. E o mix é a mistura da nota pura com a cauda do delay. Continuando, a gente tem o reverb, que é o HAL. Para quem já lida com reverb, é tranquilo. Já conhece esse tipo de reverb. Aqui a gente tem o IR, que é o Impulse Response de gabinetes. São simulações de gabinetes. E o mais legal é que a gente consegue pegar um IR Response que a gente tem em casa e colocar aqui dentro, através de um software, que eu daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que funciona. E aqui, nessa última opção, a gente tem o volume geral do equipamento. Então vamos lá, agora eu vou falar das funções dos botões, né? Então a gente tem esses 4 botões principais, que eles são separados, eles têm 2 funções. Se a gente aperta ele curto, vai ser a função de cima. Então, no caso aqui, a setinha para a esquerda, onde eu vou navegar, tanto pelos presets quanto pelos efeitos. Aqui, eu tenho a função de baixo, que é o on e off. A função de baixo é quando eu aperto e seguro. Então, quando é um aperto curto, é a função de cima. Quando eu aperto e seguro, é a função de baixo. Então, essa aqui tem 2 funções. Aqui é a mesma coisa. Se eu aperto curto, ele vai para a direita. E se eu aperto baixo, é o Stories. Se eu aperto seguro, é o Story, que salva o seu preset. Esse botão é o menos. Então, se eu apertar ele curto, ele vai diminuir o ganho geral do equipamento. E se eu apertar e segurar, ele vai para o bypass, que é o equipamento sem passar por efeito nenhum. Aqui também, eu tenho mais, que se eu apertar ele sem nada, ele vai aumentar o volume geral. E se eu apertar e segurar, ele vai ligar o afinador do equipamento. Esse LED lateral aqui é a bateria. Vamos ligar o equipamento, nada melhor, né? Para a gente ver na prática como é que funciona isso. Então, apertei e segurei. E quando a gente segura os dois ao mesmo tempo, ele aciona a função do meio aqui. Então, no caso aqui, quando eu aperto esses 2 botões juntos, ele vai a função Edit, que é onde eu vou editar, né, os parâmetros aqui. E esses 2, quando eu aperto eles juntos, tem aqui o BT, que é de Bluetooth. Então, eu consigo desligar o Bluetooth ou ligar o Bluetooth. Então, vamos lá. Como é que a gente começa? Então, com a setinha aqui, a gente vai navegar nos presets que já estão salvos. Então, lá, à medida que eu vou andando com a setinha, ele vai andando 1, 2, 3, 4, enfim, até o 10. E aqui eu volto. E se eu apertar esse aqui, que é o mais, eu aumento o volume geral do equipamento. E aqui eu diminuo o volume geral do equipamento. Então, a gente viu que apertando aqui, a gente liga ele. Vamos para o bypass. Se eu aperto e seguro a função aqui, bypass, ele vai acender essa luzinha e o sinal do instrumento está indo para o fone sem passar por nenhum efeito aqui embaixo. É super interessante também esse recurso. A outra opção que a gente tem, apertar e segurar o tuner aqui, que é o afinador. Então, se eu apertar e seguro, ele vai ligar essa luzinha vermelha, que aí já é o afinador. Aqui a gente tem até as luzinhas, debaixo das luzinhas a gente tem o nome das notas, que é a afinação da guitarra, né? Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Mais pra frente eu vou falar que esse afinador não funciona tão legal no baixo. Mas enfim, é um recurso que está aí interessante. Agora, como que a gente vai conseguir editar essas funcionalidades? Então aqui, ó, eu estou no 1, no preset 1. Então agora eu quero editar aqui embaixo. Então aperto e seguro o on e o off, o story, para eu poder acionar essa funcionalidade do edit. Apertei os dois ao mesmo tempo. Agora a luz do edit acendeu. Então, é o mesmo esquema. Para eu andar, eu tenho a setinha aqui que eu ando, ó, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, por exemplo, o amplificador, eu quero aumentar o amplificador, aí eu tenho mais ou menos. Então, ó, aqui eu estou alterando as opções de amplificador. Eu quero botar um delay. Então, eu ando lá até o time. A luzinha chegou no time. E aqui eu consigo colocar o delay, aumentar ou diminuir o delay. Depois que eu fiz as alterações, se eu quiser salvar, é o Story. Aperto e seguro. Salvou todas as alterações. Aqui também, antes eu gostaria também de falar dessa lateral aqui, ó. Que a gente tem a entrada para o fone, né? Aqui a gente liga o fone de ouvido. Lembrando que ele vem com 2 cabos. Então ele tem um cabo que uma saída é P2 e o outro cabo é o USB. O que tem USB a gente vai ligar aqui, que é onde a gente carrega
a gente usa tanto para carregar o equipamento quanto para ligar no computador para a gente conseguir navegar nesses presets. E essa opção, que a saída é um P2, lá no manual fala que é usado para gravar, se você quiser utilizar ele como para gravar no seu computador. Eu não utilizei essa função ainda, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar agora como editar isso no computador. Então agora eu vou demonstrar como que a gente consegue editar usando o aplicativo do computador. Lembrando que você vai ter que ir no site da Lecato e lá você vai conseguir baixar tanto para Windows quanto para Mac a versão desse aplicativo. Então é super simples de mexer. Aqui eu estou com o aplicativo aberto, o aparelho ligado no cabo USB na máquina. Então aqui em cima eu consigo acessar todos os 10 presets. Então, por exemplo, cliquei no primeiro, aqui eu tenho todas as opções de configuração, consigo alterar tudo, colocar reverb, colocar impulse response, né? O IR. Aqui também, Open IR Files, eu consigo baixar para o aplicativo e tanto para o aparelho, outros tipos de impulse response, né? Então é super intuitivo, super fácil de mexer esse aplicativo. Qualquer coisa, depois que você tiver feito as alterações, é só vir aqui embaixo e salvar. Então agora a gente vai ver na prática o funcionamento desse amplificador de fone de ouvidos no contrabaixo. Lembrando que eu liguei ele direto na placa, a saída de fone direto na placa de som, sem passar por nenhum pré externo, nenhum efeito, nada. É o som puro do instrumento. Então vamos lá? Vamos começar a primeira coisa ligando. Então, lembrando aquele botão de on e off, se eu apertar e segurar, ele vai ligar o aparelho. E ele já vai cair direto no preset 1. Então, ó, se eu for com a setinha, eu vou navegando nos presets e aqui embaixo vai acendendo as luzinhas dos efeitos de que, por exemplo, se eu parei no preset 5, aqui embaixo vai aparecer a luzinha de quais efeitos, né, estão programados nesse preset. Eu programei alguns presets voltados para o contrabaixo. Então, nesse primeiro preset, eu optei por não colocar nada, nenhum efeito, nem simulação de ampli, nada. O som puro do baixo. Então, vamos ver como é que fica? Que é muito semelhante a quando eu aperto o bypass e seguro. Que, na verdade, é o sinal passando limpo, né? O sinal bypass, sem passar por nenhuma simulação nem nada. Então, bypass e o preset 1. Já no preset 2, eu optei pelo reverb. Então, aqui eu navego, fui para o preset 2 e aqui a gente vê que tem a luzinha do reverb acendeu, que é o reverb Hall, né? Então, eu gosto muito de usar o reverb para molhar solos. No fretless também fica legal. Já no terceiro preset, eu estou usando a modulação. Então, acendeu aqui a luzinha da modulação. Ele tem duas modulações, que é o phaser e o chorus. Nesse primeiro, eu vou usar o phaser. Lembrando que esse efeito foi imortalizado pelo grande baixista Anthony Jackson, né? Então, vamos ver como é que soa. Já no quarto preset, eu coloquei só chorus. Chorus é um efeito que eu não gosto muito de usar em levada, assim, eu prefiro quando eu estou trabalhando acordes, acho que realça mais, né? Tipo uma onda de Jeff Berlin, ele gosta muito disso, né? Então vamos lá. Já aqui no quinto preset, eu coloquei um delay. Agora, eu já vou, no sexto, usar as simulações de ampli e de gabinete, que é o impulse e response. Então, vamos ver como é que soa. Aqui eu já estou com simulação de amplificador e de gabinete. Vamos comparar com o som puro. Então, bypass, o som puro. E aqui com a simulação. Já no sétimo preset, eu já estou usando um amplificador com overdrive.
E na última, que eu programei, com distortion. Então tá aí. Lembrando que aqui, ó, quando essa luzinha tá acesa, que é a luzinha do Bluetooth. Então vamos ver, eu já até conectei com o meu celular. Então vou soltar uma música aqui e ele vai gravar pelo Bluetooth. Se eu quiser cortar o Bluetooth, aqui é só apertar os dois juntos, que ele apaga a luzinha do Bluetooth, ele para de procurar o Bluetooth. Se eu quiser ligar o Bluetooth, aperto os dois juntos e acende a luzinha. Outra coisa é o afinador, que não é tão responsivo no baixo, né? Por exemplo, se eu apertar aqui o Tanner, ele vai entrar no modo afinador. Se eu apertar as cordas soltas, ele não vai responder tão bem. Agora, se eu usar o harmônico, que é aqui, ó, olha lá, ele já detectou a corda Sol. Olha lá, aqui a corda Sol. E aqui embaixo se está afinado ou não. Chegamos nas considerações finais desse super equipamento da Lecato, o Pocket Guitar Amp PA1. Então eu vou começar pelos prós. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu tirei esse equipamento da caixa foi a construção. Eu achei a construção bem robusta, bem sólida, não me parece ser um equipamento frágil. Outra coisa que para mim é fundamental é a alimentação por bateria recarregável. Isso a gente está em pleno 2022, então não consigo imaginar ficar trocando pilha, jogando pilha no lixo, enfim. É fundamental que seja bateria recarregável. Outra coisa que para mim foi o ápice assim, é a conexão Bluetooth, a gente ficar livre desses famigerados cabo P2 para ligar o auxiliar. Esses cabos que tanto dá problema, né? Então, se eu quiser ligar um auxiliar, tanto seja um celular ou um tablet, a conexão por Bluetooth. Um outro ponto positivo é o som puro. Quando a gente ativa a opção Bypass, o timbre é bem fiel ao som natural do instrumento. Então eu achei isso fantástico para gente que toca contrabaixo, que preza essa questão do timbre. Outra coisa que eu vou colocar como pró, mas que eu viveria sem numa boa, são os efeitos. Então, é legal o reverb aqui, um impulso response. Às vezes o baixista não teve contato com efeitos, é uma oportunidade de ter contato com alguns efeitos. Viveria sem, mas é interessante essas opções. E para mim, o principal ponto positivo desse equipamento é o custo-benefício, que é um equipamento que entrega muita coisa com um custo baixo, relativamente baixo, pelo tanto que esse equipamento entrega. Eu realmente fiquei fã desse equipamento. Os prós são esses. Agora, o contra não tem como a gente não falar. Eu nem considero contra. Lembrando que esse equipamento foi pensado e projetado para servir a guitarra. Mas eu tenho que falar, ele não reage muito bem com baixos com ganho muito alto. Então, se você tem um baixo ativo, ele vai rachar. Não tem jeito. Eu penso porque a guitarra é um instrumento predominantemente passivo. Assim, é uma guitarra, não tem muita tradição em guitarra ativa. E mesmo as ativas têm um ganho mais baixo que o do baixo. Então eu penso que foi por isso. Mas tá aí uma dica, que caso a Lecato um dia quiser fazer a versão para o baixo, essa questão do ganho. A gente conseguir controlar o ganho de entrada para o som não rachar. Eu não tive problema, que meus baixos têm a chavinha passivo e ativo. Não teve problema nenhum. Um outro ponto, que eu nem considero como negativo, e que para mim também não faria falta, é a questão do afinador. Como é um equipamento projetado para guitarra, se a gente tocar as cordas soltas, ele não vai pegar. Eu consegui afinar usando os harmônicos aqui na 12ª casa do baixo. Então, tá aí. É o equipamento que, na minha opinião, custo-benefício imbatível. Eu já tive outros. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com o Vox Unplug 2, que foi o que eu tive, o Vox, ele tem pilha, usa pilha, 2 pilhas, então você tem que ficar trocando a pilha. Ele não tem conexão Bluetooth, você tem que ter o cabinho P2. Ele tem o Pro, ele vem com a bateria eletrônica, ele vem com essa questão do ganho, como ele é projetado para o contrabaixo, você consegue controlar o ganho para não distorcer o sinal. Mas é um equipamento que custa muito mais do que esse. Um outro equipamento também que eu tive, que é o X-Vive, que é assim, esse eu recomendo se a grana estiver muito curta, porque é um equipamento ele é barato, mas ele é super simples, super frágil, entrega muito pouco. Ele já tem essa questão da bateria ser recarregável, mas ele continua com o famigerado cabo P2. Equipamento frágil, o timbre não é tão legal. E é isso. Um outro também que eu tive, esse eu não recomendo de jeito nenhum, não funcionou bem no contrabaixo, que é o modelo B6. Esse equipamento ele racha muito no baixo, os efeitos não são utilizáveis. Todos os efeitos desse equipamento aqui são utilizados no baixo, o B6 não.
não soaram legal no baixo, rachou muito, o timbre ficou muito artificial. Então eu não consigo ver nem o equipamento, a altura desse aqui, com relação ao custo-benefício. Então eu estou realmente muito satisfeito com esse equipamento. E se você quiser adquiri-lo, aqui embaixo na descrição vai ter um link que você pode comprar esse super equipamento da Lecato, Pocket Guitar Amp PA1, tá bom? Aquele abraço.